Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 94, de sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. O tema mais importante que trago, iniciando o nosso Conexão Geo de hoje, é a crise entre Turquia e Grécia. Vocês que acompanham a gente aqui no Conexão devem lembrar que esse assunto já foi falado aqui. Turquia e Grécia, países que têm históricos problemas, geograficamente muito próximos, problemas de divisão ali das águas jurisdicionais, né, da parte marítima, o que compete a um, o que é de um, o que é de outro. E essa semana a coisa voltou a esquentar entre os dois países, porque a Grécia fez um acordo com o Egito na semana passada, irritou muito a Turquia, esse acordo entre gregos e egípcios ali, de exploração ali, de hidrocarbonetos no Mediterrâneo. E a Turquia, então, ela mandou novamente aquele navio de pesquisa, aquele grande navio de pesquisa sísmica para a região contestada, né, para o espaço marítimo ali, que é contestado, que a Grécia diz ser grega, que a Turquia diz ser turco. Só que dessa vez o Erdogan mandou com navios de guerra. E aí a Grécia também mandou navios de guerra para a região. O clima ficou bastante tenso. Há relatos de que duas fragatas, uma grega e uma turca, inclusive, chegaram a se chocar. Não teve troca de tiros, mas chegaram a uma aproximação muito grande, acabaram se chocando. E agora isso não foi confirmado pelos dois países, mas obviamente estressa bastante o clima ali naquela região. O Erdogan parece estar querendo levar as discussões para o mais alto nível para resolver de vez a questão dessa delimitação dos espaços marítimos. Nessa história toda, a Merkel, Angela Merkel, chanceler alemã, surge para tentar mais uma vez acalmar a situação, para que a coisa não escale, e o Macron, preocupado obviamente com a sua imagem interna, tentando posar novamente aí de líder, digamos assim, da Europa, ele muito mais carismático do que a Angela Merkel, da mesma forma como fez semana passada lá no Líbano, né, tentando direcionar o povo libanês contra o seu governo. O Macron mandou uma fragata realizar exercícios com os navios de guerra gregos ali nas proximidades daquela área de tensão. Vocês imaginam o que aumentou isso em termos de tensão na região. E o Macron dando declarações aí de apoio à Grécia, etc., claramente contrário à Turquia, lembrando que Grécia e França fazem parte da União Europeia, mas a Turquia não é a União Europeia. Turquia, Grécia e França são OTAN, mas não são União Europeia. E aí o Macron, posando aí como grande líder europeu, fez questão de se posicionar claramente do lado da Grécia nessa questão. É uma questão tensa, não acredito que os países venham efetivamente a um conflito armado. A Turquia é bem mais forte como poder nacional em relação à Grécia, mas a Grécia tem boas forças armadas, principalmente uma aviação muito boa. A aviação grega é bastante considerada ali entre os países europeus, pilotos muito qualificados. Eu acho que não vai chegar a tanto, mas a proximidade desses navios ali realmente estressam bastante e vamos ver como que caminham essas negociações diplomáticas. O segundo tema que trago para vocês, como já tenho feito, é o bloco da pandemia. Os números já ultrapassaram aí 20 milhões de casos no mundo como um todo, mortes 745 mil. Infelizmente, metade desses casos no mundo, 10 milhões, mais de 10 milhões de casos, são apenas aqui no nosso continente americano, com Brasil e Estados Unidos aí, só os dois países são 8 milhões de casos, né? Muitos casos aqui no continente americano, México, Chile, Peru, Colômbia também. A situação ainda está complicada aqui na região, embora em alguns casos os números as taxas já estejam baixando. Isso é importante também a gente ressaltar. De grande mudança, a Índia ultrapassou, como esperado, o Reino Unido em termos de número de mortos, e a Índia hoje é o quarto país aí do mundo em termos de número de óbitos pelo coronavírus. Estados Unidos é o primeiro, Brasil em segundo, México em terceiro, Índia agora em quarto e o Reino Unido em quinto. Na média aí dessa última semana, de sexta-feira para cá, a Índia foi o país que mais cresceu em termos tanto de número de mortos como em termos de número de casos. Como grande novidade da semana em relação a esse assunto, o lançamento da vacina russa, né? Infelizmente os russos dando aí um viés geopolítico, uma coisa que não deveria ser geopolítica, deveria ser do interesse da humanidade como um todo. Os russos deram o nome de Sputnik V,
para a vacina russa, né? Lembrando que o Sputnik é aquela espaçonave russa, né, lançada ao espaço, a primeira espaçonave lançada ao espaço no mundo, né, na história, um fato que marcou muito, porque os Estados Unidos, obviamente, se sentiram aí ultrapassados na corrida espacial, que acabou levando todo aquele investimento americano para chegar primeiro na Lua, etc. Então, obviamente, que dar o nome de Sputnik pelo Putin, dizendo que, olha, chegamos primeiro, conseguimos a primeira vacina aprovada, etc. Só que essa vacina russa não chegou nas 3 fases, não completou as 3 fases consideradas aí pelos especialistas como necessárias para uma vacina ser validada. Tanto é que muitos países não reconhecem essa vacina, inclusive o Brasil, a Anvisa ainda não autorizou, embora o Paraná já tenha sinalizado aí acordos aí com o governo russo para comprar vacina para o estado do Paraná, mas a Anvisa precisa aprovar essa vacina aqui no Brasil. Mas temos muitas outras vacinas sendo testadas, 6 inclusive já estão na chamada terceira e última fase de testes, e aqui no Brasil temos 2, a de Oxford e a chinesa da Sinovac. Então é promissor, né? Temos aí com um horizonte em termos de vacina promissor, mas temos visto aí que os especialistas falam muito em até o final do ano, conseguindo efetivamente a imunização somente no ano que vem. Então temos que ainda ter alguns cuidados com relação a isso. Também em relação ao coronavírus, chama atenção para a questão da segunda onda na Europa, né? Ainda não é considerado como uma segunda onda clássica, porque os números, assim, principalmente de mortos, não aumentaram muito, mas os de casos voltaram a aumentar. Para vocês terem uma ideia, ontem, quinta-feira, a França anunciou 2.600 novos casos, é um número razoável, né? Um aumento aí de casos bastante razoável desde maio, né, o maior pico de casos diários na França desde maio, isso é importante. Aí com isso levou o Reino Unido a decretar aí a quarentena para todos os ingleses que voltam da França a partir de amanhã, sábado, né, com duração de 14 dias. Para vocês terem uma ideia, tem cerca de 170 mil ingleses passando férias na França no momento, e há uma grande correria aí dos ingleses tentando voltar ainda hoje, sexta-feira, para a Inglaterra, para não precisar cumprir essa quarentena aí de 14 dias após regressar ao país. Ou seja, ainda a situação de segunda onda, principalmente aí em relação à Europa, preocupa bastante. Vamos aguardar como que isso aí caminha. E também em relação aí à Europa, o Reino Unido anunciou essa semana aí a maior queda do PIB aí de um trimestre para outro da história inglesa, 20% de queda do segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre, foi a pior queda de segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre de todas as economias do G7, né? E obviamente isso aí é muito ruim para o Reino Unido, lembrando que o Reino Unido ainda está naquela situação aí de negociar a sua saída do Brexit na parte de tarifas, né? Um dado bastante importante. Terceiro bloco do nosso Conexão Geo 94, disputas hegemônicas. Acho que a semana começou tensa, né? Continua. Na verdade, as tensões continuam, mas ela aumentou um pouco de tom entre Estados Unidos e China pela visita do secretário de Saúde dos Estados Unidos na segunda-feira a Taiwan. Esse aí é um evento que é muito simbólico. Vocês lembram que desde 1979 os Estados Unidos deixou de reconhecer diplomaticamente Taiwan para somente reconhecer a China, a República Popular da China, capital em Pequim, e a China acha que Taiwan é uma província rebelde, considera Taiwan ainda como parte do seu território e considera rebelde. Então qualquer visita de uma alta autoridade de qualquer país que tenha relações com a China a Taiwan, a China vai e protesta, né? E obviamente essa visita do secretário de Saúde dos Estados Unidos a Taiwan causou muitos protestos. A China, inclusive, chegou a decolar aviões de guerra para fazer voos de aproximação ali em relação a Taiwan. A Força Aérea e de Defesa Aérea de Taiwan entraram em prontidão na hora em que o secretário de Saúde americano estava se encontrando com a presidente Tsai. Isso tudo aconteceu na segunda-feira, muita tensão em relação a isso, mas acabou ficando nisso mesmo. Mas, de qualquer maneira, é um ponto aí a mais aí nas tensões entre Estados Unidos e China.
Outro destaque nessas questões de disputas hegemônicas não poderia deixar de ser a questão da eleição americana, um ponto importante, né? Todos sabemos que em novembro teremos eleições aí para presidente dos Estados Unidos, e essa semana, na quarta-feira, veio a escolha da senadora Kamala Harris, do Partido Democrata, para ser a vice-presidente na chapa do Biden. Era uma escolha que eu já tinha comentado aqui há mais de mês atrás. Me parecia um nome bastante coerente para o Biden escolher. A senadora Kamala Harris, ela é senadora pelo estado da Califórnia. O pai dela é jamaicano, a mãe é da Índia, dois doutores com uma formação aí acadêmica bastante expressiva. Causou um impacto muito positivo na comunidade indiana, que é muito grande também nos Estados Unidos, a gente não pode deixar de esquecer isso. Na própria Índia, manchete em vários jornais indianos chamando a atenção sobre esse fato, da Kamala Harris ser filha de uma indiana. E, além disso, a Kamala, ela tem, embora seja do Partido Democrático, ela tem um histórico aí importante em relação por ela ter sido procuradora-geral do estado da Califórnia e ter tido uma ação muito dura. Ela, digamos assim, ela faz um balanço interessante em relação àquela postura do Biden de tiozão, uma postura mais tranquila que o Biden Biden já tem uma certa idade e não tem, obviamente, longe de ter aquela postura agressiva do Trump, né? Eu acredito que a Kamala Harris vai ser aquele lado mais agressivo, mais duro, de tentar rebater o que o Trump vai falar. Vamos ver, como eu já tenho falado para muitos podcasts, o que para mim vai efetivamente definir a eleição americana vai ser realmente a economia. Vamos acompanhar como que a economia americana se recupera aí desse baque grande da crise da pandemia. Os números ainda em vários estados americanos são muito altos, é importante a gente lembrar isso. Os Estados Unidos, como o Brasil, país de dimensões continentais, então, na verdade, são 50 países, né, dentro dos Estados Unidos, cada estado tendo a sua evolução aí em termos de pandemia, sua curva diferente, e isso, obviamente, impacta a questão econômica. Então, olhar a economia americana, como que ela vai caminhar nesses próximos meses, vai ser fundamental para o resultado das eleições em novembro. No nosso quarto quadro, que é o quadro do Estamos de Olho, eu começo com uma notícia fresquíssima que eu peguei agora de manhã, nessa sexta-feira. Uma notícia que saiu na Associated Press dizendo que os Estados Unidos conseguiram interceptar 4 navios-tanques levando gasolina do Irã para a Venezuela. Isso ainda não tinha acontecido. Essa notícia não foi confirmada nem pelo governo venezuelano e nem pelo governo iraniano. Então estamos de olho. Uma notícia importante. Sabemos como que a Venezuela está sofrendo com essa situação aí do sucateamento das refinarias. O governo Maduro, principalmente, bastante negligente na manutenção, colocando nos cargos principais na área de petróleo apadrinhados políticos dele, em vez de ver a parte profissional, e as refinarias venezuelanas sucatearam. Eles não conseguem hoje refinar o petróleo e transformar em gasolina, e aí, pasmem vocês, o país com a maior reserva de petróleo do mundo, com racionamento de combustível, com casos horrorosos de pessoas morrendo porque não conseguem chegar ao hospital porque não tem gasolina nos seus carros. Então, essa notícia agora de manhã considero bastante importante. Novamente, também estamos de olho na crise do Líbano. A novidade na semana foi o pedido de renúncia do primeiro-ministro libanês. O país está em estado de emergência, com um exército com vários poderes aí que também estão sendo bastante discutidos em relação a direitos humanos, etc. Pelo menos até o dia 21 de agosto, o decreto de emergência está em vigor. A situação política muito tensa, muita pressão em cima do presidente que é maronita, que é cristão maronita, o Michel Aoun. O que vai fazer em relação a essa questão aí de escolha de um novo primeiro-ministro, novo gabinete, novos ministros. Investigações em relação à explosão da semana passada ainda estão em andamento. Muitas ajudas chegando ao Líbano. Ontem chegou a comitiva brasileira, presidida pelo ex-presidente brasileiro, Michel Temer, levando 6 toneladas de medicamentos, há uma carga de 4.000 toneladas de alimentos indo por mar para Beirute, né, para o Líbano, na verdade, né, que o porto de Beirute está interditado, deve ir para a cidade de Trípoli, ao norte de Beirute.
e também, obviamente, a presença aí da nossa Força Naval, da Unifil, que é comandada por um almirante brasileiro, ajudando ali na patrulha das águas jurisdicionais do Líbano e tentando ainda apoiar nas investigações, principalmente as condições do porto, etc., de Beirute, porque é o porto mais importante do Líbano, para ver se a situação do porto volta o mais rápido possível à estabilidade. Outra crise que estamos acompanhando, crise na Bolívia, tá? Bolívia, eu já tinha falado para vocês que as eleições presidenciais estavam marcadas para a Bolívia para setembro. A presidente interina tinha adiado elas para outubro em função aí dos números da pandemia. A oposição, que é ainda controlada pelo ex-presidente Evo Morales, que está refugiado na Argentina, protestou bastante e com isso o Evo Morales lá da Argentina manobrou vários pontos de bloqueio em estradas em volta das principais cidades, impedindo inclusive a chegada de suprimentos médicos, oxigênio para hospitais, uma coisa horrorosa. Isso está causando uma crise muito grande dentro da Bolívia. As Forças Armadas estão tentando atuar em cima desses pontos de bloqueio. Então, Bolívia é um país importante aqui do nosso entorno estratégico, estamos de olho e, obviamente, também nos preocupa. A última notícia aqui do Estamos de Olho, marcada a segunda cúpula do ProSul. Vocês lembram que o ProSul surgiu em março do ano passado, naquela reunião no Chile. Estava prevista uma nova reunião de cúpula entre os presidentes em março desse ano, não aconteceu por causa da pandemia, e foi marcado então para a primeira quinzena de setembro. Eu acho que é muito importante termos algum tipo de organização, de instituição, já que a Unasul faliu, né? A Unasul já praticamente não existe mais. Temos que ter algum tipo de coordenação aqui na América do Sul e o Brasil precisa assumir a sua posição de liderança como a principal economia, como principal poder nacional da América do Sul, maior população, maior economia, maiores forças armadas, etc. O Brasil precisa assumir a sua posição de liderança. Essa reunião do ProSul será virtual, será por videoconferência, agora na primeira quinzena de setembro. Essa notícia saiu também essa semana. Como boa notícia, fechando aí o nosso Conexão Geo 94, trago o acordo entre Israel e Estados Árabes Unidos, um acordo muito importante. Israel só é reconhecido diplomaticamente no mundo árabe pelo Egito e pela Jordânia. Então, esse acordo que vai levar aí a abertura de embaixadas entre os países, os Emirados Árabes Unidos, a capital é Abu Dhabi, é a segunda economia no mundo árabe, é o 29º país mais rico do mundo, né? Embora tenha uma população pequena, cerca de 8 milhões de habitantes, fortemente dependente, obviamente, do petróleo, mas é sim um país aí com peso na região. E esse acordo com Israel é sim positivo, obviamente é um ponto para a diplomacia americana, que conseguiu aí finalmente construir alguma coisa, essa diplomacia meio confusa do Trump, mas conseguiu construir alguma coisa. O Netanyahu também precisando de boas notícias em função aí das acusações que tem contra ele aí de corrupção, etc. Então essa aí é a grande notícia da semana que eu trago para vocês, para fechar o nosso Conexão 94. Agradecer a todos, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, até o nosso próximo Conexão Geo. Obrigado.